Olá, bom dia. Bem, como a gente tinha prometido na última aula, a gente vai dar sequência à resolução de exercícios envolvendo a matéria de progressão aritmética, ok? Vamos começar. A primeira questão aqui, que na verdade já é a sexta questão dessa lista que a gente está desenvolvendo, tá? Ela falou o seguinte: foi dada uma função f de n, tá? Ou seja, à medida que você joga valores de n na função, você vai obtendo certos resultados. Mas esses valores que você vai jogando dentro da função só podem ser valores naturais. Então você tem uma função que ele chamou de função f, tá? Onde o n que você vai desenvolver vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Ele te deu algumas informações. Ele te falou, por exemplo, olha, que o f de 0 vale 1. Então deixa eu registrar essa informação. f de 0 vale 1. Tá? O que significa isso? Que quando você pega o n igual a 0 e joga dentro da função, o resultado que você obtém vale 1. Ok. E ele te deu essa outra informação aqui, ó. O f de n mais 1 equivale ao f de n mais 3. Vou registrar. F de n mais 1 equivale ao f de n mais 3. Pronto, registramos esse valor. Vamos interpretar isso aqui. Gente, o que é o n mais 1? O n mais 1 é o natural que vem depois do n. Se eu tenho um natural n e eu quero saber o sucessor dele, é só fazer n mais 1. Porque o n ele faz parte de qual conjunto? Dos números naturais. Então, se aqui você tem um n, aqui você tem um n mais 1, quer dizer que esse termo ele vem depois desse aqui. Então, ele tá te afirmando que na função o resultado equivale ao resultado anterior acrescido de 3 unidades. Então, cada resultado na função f equivale ao resultado da função para o seu termo anterior n mais 3. Isso aqui guarda muita semelhança, não é por acaso, com a PA, onde a gente poderia escrever assim, ó, que o A índice n mais 1 equivale ao A índice n mais 3, ou seja, cada termo equivale ao termo anterior acrescido de um número fixo, que a gente chama de razão. Então isso aqui é tipicamente uma PA, só que disfarçada de função. Entenderam? Então a gente pode aprimorar essa questão ou desenvolver essa questão, ao invés de trabalhar com função propriamente dita, a gente aproveita o que a gente já aprendeu de PA para desenvolver. Então, dentro dessa leitura, que cada termo equivale ao anterior mais 3, eu poderia fazer isso aqui a partir de agora. Se eu tivesse que calcular, por exemplo, o f de 1, é só pegar o f do termo anterior, do natural anterior, que é o 0, e fazer mais 3. O f de 0, o enunciado te deu. Quanto que vale o f de 0? Ele falou que vale 1. Então é só fazer 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. Então eu tenho aqui que o f de 1 vale 4. É como se fosse o meu primeiro termo da minha PA. Entendeu? Eu poderia fazer, por exemplo, o f de 2. Então, o natural é 2. Eu vou fazer a função do natural anterior a ele, que é o 1. E aqui eu acrescento mais 3. Só que o f de 1 eu acabei de descobrir que vale quanto? O f de 1 vale 4. Então aqui vai ficar 4 mais 3 e o resultado dá 7. Então está aqui, ó, f de 2 é igual a 7. Então lá na PA é como se fosse o meu A índice 2. Tá? Vamos fazer mais um? Se eu tivesse que calcular o f do natural 3, é só pegar o f do natural anterior a ele, que é o 2, e acrescentar
3 naturais, 3 unidades. Só que quem é o f de 2? Eu acabei de descobrir. F de 2 vale 7. Então é só fazer 7 mais 3 e você obtém 10. Então está aqui, ó, f de 3 é exatamente igual a 10. Então está aqui o terceiro valor para a função nesse problema. É como se fosse o A3 na minha PA. E assim por diante. Entenderam? Tá? Então aqui a gente tem, na verdade, a gente tem uma PA que começa com quem? Com o 4, depois vai para o 7, depois 10 e assim por diante. Entenderam? Só que tem um detalhe. Lá no enunciado, ele te perguntou exatamente o que? Ele perguntou, ó, determine o f de 200. Isso aqui é a pergunta do problema, tá? Então vou escrever até de azul para a gente destacar. Ele perguntou quem é o f de 200 no nosso exercício. E aí eu quero que vocês prestem atenção num detalhe aqui, tá? Quando eu calculo o A1 na minha PA, é como se eu estivesse calculando o f de 1 na minha função. Observe que o 1 para a função é o equivalente ao índice 1 na PA. O 2 na função equivale ao 2 na PA. O 3 na função é o índice 3 na PA. Então, na verdade, se eu tivesse que calcular, por exemplo, o f de 200, é só colocar ele como índice na minha PA. Então, basta eu calcular quem na PA? O A200 e eu resolvo o meu problema. Entenderam? Então, a PA, ela começa 4, 7, 10, tem um monte de termos para frente. Lá na frente vai passar pelo A200, que é o que eu quero descobrir, e segue a progressão. Tá? Então, o objetivo é descobrir quem na PA? Quem é o A200. Tá? Então, a gente vai buscar ele a partir de agora. Como que se calcula o A200 na PA? Então, vou escrever aqui, ó. A200 você vai fazer como? Você calcula, é o A1 mais quantos R's? A diferença dos índices. 200 menos 1, 199R. Tá? O A1, o enunciado te deu. Cadê o A1? Aqui, ó. Vale 4. Na verdade, a gente calculou, né? Tá aqui, ó. O A1 é o f de 1, que vale 4. Então, vai ficar 4 mais 199 vezes a razão. Quanto que é a razão dessa nossa PA? Bem, a razão da PA é só ir acrescentando 3 unidades. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Pela própria PA você percebe, ó. 4 mais 3, 7. Mais 3, 10. E assim por diante, tá? Então aqui é 199 vezes 3. E fazer continha agora, tá? Vai ficar 4 mais 199 vezes 3 dá 597. 597. Quanto que é 597 mais 4? 601. Ok? Então tá aqui, ó, o A200 na minha progressão aritmética vale 601. Só que ele não te perguntou na progressão, ele te perguntou na função. Então, respondendo tecnicamente de forma correta, o f de 200 vale 601. Aí sim eu respondo a pergunta do problema, tá bom? É assim que funciona. É você colocar o conhecimento de matemática que você já possui, tá? Aliado à interpretação de texto, interpretação de função e fazer bastante exercício. É assim que se aprende, tá? Vamos para a próxima questão, número 7. Deixa eu escrever aqui, solução. Ok, vamos começar então a partir de agora. As medidas dos ângulos internos de um triângulo. Opa, ângulos internos de um triângulo. Tá aqui,
tá? Estão em PA. E a razão dessa PA vai ser 20 graus. Aí ele perguntou quem é o menor desses ângulos. Vamos desenhar um triângulo simples, tá? Só para a gente orientar visualmente o nosso desenvolvimento. Então tá aqui, ó. Tem um triângulozinho aqui. Que tipo de triângulo é? Não sei, tá? A princípio não dá para saber. A princípio, tá? Então tá aqui, ó, um triângulozinho qualquer. E vou representar os três ângulos internos dele aqui, ó. Vou chamar aqui de ângulo A, vou chamar aqui de ângulo B e aqui no final vou chamar de ângulo C, tá? Ele falou que esses três ângulos do triângulo estão em PA. Então você tem uma PA aqui assim, ó. PA formado pelos ângulos A, B e C, tá? E ele te falou que a razão dessa PA é 20 graus. Então vou escrever aqui, ó. A razão da PA é exatamente igual a 20 graus. E aí depois ele perguntou quem é o menor desses ângulos. Existe uma propriedade muito importante que vai ser fundamental a gente usar ela agora nessa questão, tá? É a propriedade que fala da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Soma dos ângulos internos, tá? Quanto que dá a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? A gente já aprendeu que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. O que significa isso e qual a importância dela para a nossa PA? A gente já aprendeu uma representação especial de uma PA. Quando a gente vai representar uma PA com três termos, envolvendo a soma desses três termos consecutivos de uma PA, a gente pode representar a PA da seguinte forma. Olha só, eu posso representar a PA assim, ó, x menos r, x e x mais r. Tá? Eu posso perfeitamente escrever a PA A1, A2 e A3. Entenderam? Dessa forma aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, olha só, eu estou querendo dizer que o A vai ser o x menos r, tá aqui, o A vai ser x menos r, o B vai ser x, o ângulo B vai ser o x, e o ângulo C vai ser o x mais r. Só que ele te deu a razão. A razão ele falou que vale 20. Então, como que vai ficar o A? O A vai ficar x menos 20 graus. Esse aqui vai ficar o próprio x, que não tem r. E esse aqui vai ficar x mais 20 graus. Então, você vai observar que os três ângulos internos agora, A, B e C, eu estou desenvolvendo eles em função de uma PA a partir de agora. O ângulo A vai ser x menos 20, o ângulo B vai ser x e o ângulo C vai ser x mais 20 graus. E agora eu vou usar essa propriedade aqui, ó, que a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus. Quando você trabalha com a soma dos termos consecutivos de uma PA, é porque eu representei assim, ó, x menos r, x e x mais r. Eu só vou poder usar essa propriedade da soma dos ângulos internos porque eu escrevi a PA com essa cara. Então, olha como que vai ficar a nossa progressão agora. Vou escrever aqui assim, ó, assim, vírgula. Quanto que é a soma dos ângulos internos? 180 graus, ou seja, esse mais esse mais esse. Então, quando eu falo que A mais B mais C dá 180 graus, eu estou dizendo que x menos 20 mais esse x aqui, mais esse x mais 20, essa soma tem que dar os 180 graus.
E essa representação especial da PA de 3 termos, a gente escreve dessa forma para que na soma aconteça isso aqui, ó, x menos 20 anule o x mais 20. Aí me sobra o que? Apenas o x aqui, aqui e aqui. Então, quanto x eu estou somando nesse exato momento? Eu estou somando ali 3x. Se os 3x juntos dão 180 graus, quanto que vale 1x só? Esse 3 está multiplicando, joga para lá, dividindo. Então, é 180 dividido por 3. E pergunto para vocês, quanto que é 180 dividido para 3? Dá 60 graus. Então, olha só, o x eu já tenho. E o r, o problema já tinha me dado. Então, o que a gente conclui a partir daqui? A gente sabe, por exemplo, que o A é x menos 20. Então, está aqui, ó, o A é x menos 20 graus, o x vale 60. Então, é 60 menos 20 graus. Isso aqui vai dar 40 graus. Então, está aqui um ângulo interno desse triângulo, 40 graus. Quem é o B? O B, ó, ele vale exatamente o x. Então, se o B vale x, então só pode ser 60 graus, que é o próprio x que a gente descobriu. Então, está aqui, ó, B igual a 60 graus. E, por fim, o C. O C quanto que vale? X mais 20. X mais 20. Então, o x vale 60. Então, é 60 mais 20 graus, que vai dar 80 graus. Então, está aqui o terceiro e último ângulo, 80 graus. Observe que eles estão, de fato, em PA, de razão 20 graus. Entendeu? E a soma desses três ângulos internos dá, de fato, 180 graus. Aí vai para a pergunta. Desses três, quem é o menor dos ângulos? Tá? O menor dos ângulos, cadê? É exatamente o ângulo A. Então, vou responder para ficar correta a resposta. Tá? Logo, o menor dos ângulos é quanto? 40 graus, né? 40 graus. E aí a gente matou a questão, tá bom? É assim que faz, tá? É aplicar a progressão aritmética dentro de função, como na questão anterior. É aplicar a progressão aritmética dentro de geometria, como a gente fez agora. E assim vai, tá? Próxima questão, número 8. Vou escrever aqui, ó, solução. Se está cansado, para, toma uma água, respira e volta daqui a 5, 10 minutos, tá? Mas tem que estar com a cabeça descansada para poder aprender, para poder saber como que se desenvolve a matéria, tá? Interpolar, tá aqui, ó, 5 meios aritméticos entre menos 10 e 20. Então, interpolar é inserir, é intercalar, tá bom? Ele quer que você intercale, interpole, coloque 5 números entre menos 10 e 2, de forma que se forme todos eles juntos uma progressão aritmética, tá? Então, você trata aqui, na verdade, de uma progressão aritmética. Você vai colocar o primeiro termo, que vai ser esse aqui, ó, o A1. O A1 vai ser o menos 10. Esse aqui, sendo o A1, você vai colocar agora mais 5 termos em seguida. Então, seriam quem? O A2, o A3, o A4, o A5. Quantos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, falta 1. Seria quem? O A6. E aí fecha com quem? Com o último termo, que seria o nosso A7. O A7 aqui seria 2, tá bom? Tem que ser um total de 7. Por quê? Se você tem que colocar 5 números entre 2, então o total é exatamente o 5 mais 2, 7 números ao todo.
Esses aqui, ó, A2, A3, A4, A5 e A6, são os conhecidos ou, né, famosos 5 meios aritméticos que você tem que descobrir qual é o valor de cada um, tá bom? Aí é aquilo que eu já ensinei para vocês, tá? Se você souber a razão, é só fazer mais R, você chega no A2. É só fazer mais R, chega no A3, mais R, chega no A4, mais R, chega no A5, mais R, chega no A6 e mais R você chega no A7, tá bom? Então, o objetivo principal de uma interpolação aritmética é, na verdade, descobrir quem é o R. Se você descobre o R, acabou o exercício. Para isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever, por exemplo, ó, o A7 em função do A1. Eu posso escrever um número em função de qualquer outro, tá bom? Então, eu vou escrever o último termo em função do primeiro. Só que para isso eu tenho que descobrir o quê? Quantos R's eu tenho que somar. A diferença dos índices é a quantidade de razão. 7 menos 1, 6 R's. Pronto, agora é só substituir e calcular o R, né? Quem é o A7? O A7 está aqui, ó, vale 2. Vai ser igual. Quem é o A1? O A1 está aqui, vale menos 10. E aqui no final, mais 6 R's, tá? Vou resolver essa equação para descobrir quanto que é o R. Esse 10 que está subtraindo, eu jogo ele para o primeiro membro da igualdade com a operação inversa, que é a soma. Então, do lado esquerdo vai ficar 2 mais 10. Está aqui, ó. 2 mais 10. O que sobrou do lado direito da igualdade? 6 R's. Então, 6 R's dão quanto? 2 mais 10, 12. Se 6 R's são 12, 1 R só dá quanto? 12 dividido por 6, 2. Então, o R, que era extremamente importante eu descobrir, eu acabei de achar, tá bom? Então, o que tu vai fazer a partir de agora? Descobrir quem são o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6, tá? Quem que vai ser, por definição, o A2? É o anterior a ele, mais R, né, por definição. O A1, quanto que vale o A1? Menos 10. Então, é menos 10 mais R, que vale 2. Quanto que é menos 10 mais 2? Menos 8. Agora, quem é o A3? Por definição, é o anterior a ele, mais R. O anterior vale quanto? Menos 8. E quanto que é menos 8 mais 2? Menos 6. Quem que é o próximo? O A4, por definição, é o anterior a ele, mais R. Quem é o A3? Está aqui, ó, menos 6. Então, é menos 6 mais 2, que vai dar menos 4. Quem que vai ser o A5? Opa, escrevi errado aqui, ó. Deixa eu apagar. Quem que vai ser o A5 nesse exercício? O A5 vai ser o A4 mais R. O A4 vale quanto? Menos 4. Então, é menos 4 mais 2, que vai ser menos 2. E quem é o último que eu tinha que descobrir? É o A6, que equivale ao anterior mais R, ou seja, menos 2 mais 2. E quanto que é menos 2 mais 2? 0. Então, está aqui a sua progressão aritmética completa. Olha só, quem é a nossa PA? A nossa PA começa com menos 10, está aqui. E agora eu vou interpolar, vou inserir esses que eu acabei de descobrir. Ó. Menos 8, depois menos 6, depois menos 4, menos 2, 0, e eu finalizo com o último termo que já tinha sido dado, que é o 2. Entenderam? Prontinho, tá? Lembrando que esses daqui, ó, são exatamente os que eu inseri, que eu interpolei.
e aqui finaliza a matéria, a questão número 8 de interpolação. Tá bom? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Toma água, respira e vamos que vamos, tá? Solução, questão número 9. Determine a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aqui, ó. Olha só, ele não te falou que tipo de progressão é. Você que vai ter que descobrir, desconfiando que nesse caso, nesse momento, se trata de uma progressão aritmética. Por quê? Porque de menos 7 para menos 4, tu tem que fazer o quê? Acrescentar 3. De menos 4 para menos 1, tu tem que fazer o quê? Acrescentar 3. Então, você segue esse padrão, acrescentando sempre 3 para chegar no próximo. Então, aqui você vai partir do princípio que se trata de uma PA, tá? Então, tá aqui, ó, é uma PA. Ele te perguntou a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão. Ou seja, ele quer que você calcule o que a gente chama de S20, que é a soma dos 20 primeiros termos, tá? Nessa progressão aqui, ele te deu o A1, ele te deu o A2, ele te deu o A3 e continua infinitamente. Lá na frente, você vai passar pelo A20 e vai seguir adiante, tá? Ele quer que você some desde o A1 até quem? Até o A20. Ele quer que você calcule toda essa soma aqui, ó, do menos 7, passando pelo menos 4, menos 1, até chegar no A20, tá? Gente, se ele vai somar 20 termos, é porque o seu N no enunciado vale 20. Aí vocês vão se lembrar da fórmula do Gauss, tá? Antes de mais nada, qual é a razão dessa PA? 3, ok. O que Gauss ele fez na hora de calcular a soma de vários termos de uma PA? Ele fez o seguinte, ó. Para eu somar 20 termos, ele pegou os dois extremos dessa sequência, ou seja, o primeiro, que é o A1, e o último, que é A20. Aí ele fez essa soma e viu quanto deu. Aí ele perguntou, quantos termos eu tenho do A1 até o A20? Eu tenho exatamente 20 termos. Então ele multiplicou essa quantidade por 20. Só que ele lembrou que ele estava pegando pares de números para fazer essa soma. Então, para ele não contar duas vezes, porque ele estava pegando pares de números, aqui ó, um número, outro número, e estava pegando de 2 em 2 para fazer a soma. Para não contar os números duas vezes, ele pegou todo o resultado e dividiu por 2. Então, para você calcular o S20, você vai precisar do A1. O A1 você tem? Tem, ó. Ele falou que o A1 vale menos 7. Ok. Você vai precisar do A20. Você sabe quem é exatamente esse último termo aqui? Não. Então, você vai precisar calcular quanto que é o A20. Vezes 20 dividido por 2. Aqui fica fácil fazer, né? Vou até simplificar, para facilitar minha vida, vou dividir 20 por 2, que vai dar 10. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? O A1, que eu já sei quanto que vale menos 7. O A20, que eu vou ter que descobrir, então vou apenas repetir ele aqui, A20. Isso tudo multiplicado por quanto? 20 dividido por 2, 10. Para eu poder continuar essa continha aqui, eu tenho que descobrir primeiro quem é o A20. Então, vou guardar essa expressão, vou chamar de estrela, de asterisco, e depois eu volto nela, tá? Vamos calcular, então, o que está faltando. O que está faltando aqui é exatamente o A20. Como que se calcula o A20? O A20 é A1 mais a diferença dos índices. 20 menos 1, 19R. E aí o A1, eu já sei quanto que vale. O A1 vale quanto? Menos 7. Então vai ficar menos 7
mais 19 vezes a razão. Quanto que vale a razão? A razão no exercício vale 3. Então, 19 vezes 3. Aqui vai ficar menos 7, mais quanto? Quanto que é 19 vezes 3? Vai dar 57. Então, quanto que é 57 menos 7? 50. Então, você tem que o A20 vale 50. Tá aqui, ó. O A20 vale 50, tá bom? Como eu acabei de descobrir o A20, é só eu jogar onde agora? Aqui dentro, ó, nessa expressãozinha aqui. E aí eu calculo o valor dessa estrela, dessa expressão, tá bom? Então eu vou escrever aqui, ó, voltando em estrela, em asterisco, tá? Então eu tenho que o S20 vai ser igual a quem? Menos 7, tá aqui, menos 7, mais o A20 que eu acabei de descobrir, que vale 50, fecho parênteses e vou multiplicar agora por 10, ok? E agora fazer essa continha. Quanto que é 50 menos 7? 43 vezes 10, isso aqui vai dar 430. Então está aqui, ó, a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão, 430, ok? Olha só, tem professores que costumam às vezes julgar o termo geral, o A20, aqui dentro, e dentro desse parênteses aqui já desenvolver uma fórmula. É besteira vocês fazerem isso, tá? Façam separadamente. Quando vocês estiverem calculando a soma dos termos e algum elemento faltar no meio do caminho, guarda essa expressão, chama ela de estrela, bolinha, triângulo, quadrado, qualquer coisa que vocês quiserem, guarde essa expressão no cantinho e calcula separadamente o que vocês precisam. Calculou, chegou no que estava faltando? Chegou. Aí vocês retornam na expressão, tá? Joguem aqui dentro de volta e dê sequência ao desenvolvimento, tá? Não coloca fórmula dentro de fórmula, não, que isso é besteira, mais confunde do que atrapalha, tá bom? Bem, essa é a questão número 9. Vamos para a 10ª e última questão. Vou escrever aqui, ó, solução, questão número 10, tá? Olha só que interessante. O primeiro termo, opa, ele já te garantiu aqui, ó, o primeiro termo de quem? De uma PA. Então já te falou quanto que vale o primeiro termo de uma PA. Vale 0,7. Então vou escrever, ó. A gente tem aqui uma PA. Nessa PA, o primeiro termo vale 0,7. Ok. E ele te falou mais, ó. A soma dos seus 9 primeiros termos. Então essa informação aqui é importante, ó. A soma dos seus 9 primeiros termos, ele te falou que vale quanto? 49,5, 49,5. Vou escrever assim, ó, S9, que é a soma dos 9 primeiros termos, 49,5. Aí ele perguntou o quê? Quem é o nono termo dessa progressão? Ou seja, ele quer saber quem é o A9, tá bom? Gente, ele te deu o resultado da fórmula da soma dos termos de uma PA. E você sabe qual é a fórmula que se calcula, que se utiliza para calcular a soma dos 9 primeiros termos. Então, olha só, se fosse para eu calcular a soma dos 9 primeiros termos, se eu não soubesse quanto que é o resultado, 49,5, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o primeiro termo e somar com o último termo. Ok, pego os dois extremos, tá? Os dois números da ponta e somo. Aí eu pergunto, quantos termos eu tenho ao todo do primeiro ao nono? Do A1 até o A9 eu tenho exatamente 9 termos. Só que como eu estou contando pares de números nessa soma, para eu não contar toda essa soma duas vezes,
eu divido tudo por 2, ok? Só que o S9, o enunciado já te falou, ele já te falou que vale 49,5. Então, onde tem S9, eu troco por 49,5. Então, vai ficar assim, ó, 49,5 vai ser igual a quem? Ao A1, que o enunciado já te falou, quanto que vale? 0,7, tá aqui, ó, 0,7, mais o A9, que é o que eu quero, é o que eu vou descobrir, então vou apenas repetir ele aqui dentro do parênteses, e aí faço o quê? 9 dividido por 2, o resultado é 4,5, tá aqui, ó, tá? Agora, o que a gente faz para resolver? Observem que esse 4,5 ele está multiplicando essa expressão. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então eu jogo tudo lá para o primeiro membro da igualdade, dividindo. Então aqui vai ficar como? 49,5 dividido por 4,5. Está aqui, ó. 49,5 dividido por 4,5. Isso tudo vai ser igual a quê? Ao que sobrou. 0,7 mais a 9. 0,7 mais a 9. Tá? E aí eu preciso de resolver essa divisãozinha aqui. Para facilitar a minha vida, olha só o que eu poderia fazer. Aqui você percebe que só tem uma casa decimal depois da vírgula e aqui também só tem uma casa decimal depois da vírgula. Então eu posso multiplicar por 10 em cima e também multiplico por 10 embaixo. Fazendo isso em cima e embaixo, eu não altero o resultado. Muito pelo contrário, eu até facilito a minha vida. Então como é que vai ficar? 49,5 vezes 10, a vírgula vem parar aqui, ó, 495. Tá? Então vou escrever aqui, ó, 495 sobre quanto que é 4,5 vezes 10? A vírgula vem parar aqui, ó, no 45. Então, sobre 45, isso tudo aqui vai ser igual a 0,7 mais a 9. 0,7 mais a 9. E agora eu vou fazer exatamente o que? Essa continha aqui, ó. 49 dividido, aliás, 495 dividido por 45. Nossa, professor, não sei fazer essa conta não. Então a gente faz junto aqui, ó. 495 dividido por 45. 49 dividido por 45, 1 vezes 45, 45. Para 49, 4. Abaixo esse 5 aqui, ó. Quanto que é 45 dividido por 45? 1 vezes 45, 45. Para 45, nada. Então, quanto que vai dar a divisão? Exatamente 11. Então, o resultado aqui, ó, vai dar 11. Então, eu tenho que 11 é igual a 0,7 mais a 9. E agora, o que eu faço? Esse 0,7 eu jogo ele para o lado esquerdo da igualdade. Na frente do 0,7 tem uma soma escondidinha. A operação inversa é a subtração. Então vai ficar 11 menos 0,7. 11 menos 0,7. Aí vai ser exatamente igual a 9. Pergunta, quanto que dá 11 menos 0,7? 10,3. Era exatamente o A9 o objetivo dessa questão. Aqui, ó, determine o nono termo, ou seja, o A índice 9. E aqui a gente finaliza. Entenderam? É trabalhoso? É, não tem jeito, tá? Você precisa demais das operações de somar, subtrair, multiplicar, dividir, operações básicas da matemática, tá? A questão não são as operações, a questão é você saber aplicar os conhecimentos que você conhece de geometria, de função, de ângulos, tá? De progressão aritmética em cada problema que te for apresentado, tá bom? É colocar em prática, é aplicar o conhecimento que você tem nos diversos campos de conhecimento, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês.
Tá? De qualquer maneira, bom estudo, estou às ordens se vocês precisarem. Obrigado.